Olá, pessoal! Hoje nós vamos corrigir os exercícios que foram passados de produtos notáveis, tá? Então, os exercícios era a partir do que aprendemos, desenvolva os produtos notáveis, né? Nós temos aqui os tipos que nós aprendemos até agora, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é definir qual a regra dos produtos notáveis serve em cada caso. Então, a gente tem que observar e entender qual das regras vai ser aplicada aqui, né? Percebam que nós temos uma soma de dois termos e essa soma está ao quadrado. Então, podemos dizer que aqui nós temos quadrado da soma de dois termos, né? Então, vamos aplicar a regra do quadrado da soma de dois termos. Aqui, então, nós temos, de novo, o quadrado da soma de dois termos. No próximo, mais uma vez, quadrado da soma de dois termos. E, por fim, na letra D, o quadrado da diferença, né? Como é que a gente faz a solução, então? Lembrando por regra, né? O quadrado da soma, a gente faz o quadrado do primeiro termo, que é o x, mais duas vezes o primeiro termo, vezes o segundo termo. Então, o primeiro termo é x e o segundo termo é 3, vai ser 2 vezes x vezes 3. E, por fim, o quadrado do do segundo termo, perdão, do segundo termo. Então, aqui resolvendo, x ao quadrado é o próprio x ao quadrado, 2 vezes x dá 2x, 2x vezes 3 fica 6x. E 3 ao quadrado nós temos 9, tá? Então, nós temos que o quadrado da soma de dois termos de x mais 3 ao quadrado é x ao quadrado mais 6x mais 9, né? Aqui, seguindo a mesma regra, nós vamos fazer os mesmos passos. Quem preferir já fazer direto neste formato, fique à vontade. Eu estou fazendo detalhado para vocês entenderem a regra, tá? Quadrado do primeiro termo, mais 2 vezes o primeiro termo, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo. Y ao quadrado é y ao quadrado, 2 vezes y vezes 1 é 2y, e 1 ao quadrado é 1. Na letra C, mais uma vez, quadrado de 2, da soma de dois termos. Percebam que aqui mudou a ordem, a letra está no segundo termo. Muda alguma coisa, vai mudar o formato, a sequência da operação. Na verdade, nós vamos primeiro operar com o número e depois com a letra, né? Mas isso não, a regra continua. O primeiro termo é o número 2 e o segundo termo é o y. Quadrado do primeiro termo é 2 ao quadrado. 2 vezes 2 vezes y mais y ao quadrado. Ficamos com 4 mais 4y mais y ao quadrado. Seguindo uma orientação que eu dei em outra aula para vocês, podemos reorganizar isto, né? Colocando primeiro o termo de maior grau, depois, né, o do meio e o de menor grau. A gente pode fazer a organização por ordem decrescente, seria o correto. Mas a resolução dentro do formato que está aqui é essa, né? Na questão D, é o quadrado da diferença de dois termos. Qual é a regra que a gente aplica, então? A gente faz o quadrado do primeiro termo. O que muda da soma para a diferença é que agora é menos 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, tá? É o primeiro termo e o segundo termo. E fica negativo, tá? Mais o quadrado, então, do segundo termo. E temos como resposta
x ao quadrado menos 2x mais 1. No exercício E, aqui eu já coloquei direto, né? Quais são as definições? Quadrado da diferença de dois termos, né? De novo. Ah, mas aqui tem 4x, como é que eu faço? 4x ao quadrado, seguindo a regra 2x vezes 4x vezes 11, que é o segundo termo, mais 11 ao quadrado. Aí nós temos que resolver. É um pouquinho mais difícil porque temos cálculo a fazer. Cálculos maiores, né? Então, 4 ao quadrado é 16, x ao quadrado é x ao quadrado. 2 vezes 4 dá, aliás, 2 vezes 4x dá 8x, e multiplicado por 11 fica menos 88x. E 11 ao quadrado é 121. Né? Aqui, então, mais um quadrado da diferença, seguindo a regra novamente. Fiz o passo a passo e chegamos em 4 menos 4z mais z ao quadrado. Percebam que aqui inverteu de novo a ordem, mas o resultado, seguindo esta ordem, o resultado está aqui. Né? É isso que a gente precisa chegar. Né? Aqui nós temos o produto da soma pela diferença. Lembrando que o produto da soma pela diferença, aqui eu fiz em 2 passos, mas nós poderíamos fazer direto neste passo aqui, tá? É só para entender por que some o 6y, né? Ele, na verdade, fica menos 6y mais 6y, que se anulam, e ficamos, então, a regra é, quando eu tenho o produto da soma pela diferença, é o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo, simplesmente, né? E aqui, mais uma vez, o produto da soma pela diferença, não precisava fazer este passo aqui, teria 2c ao quadrado, que é 4c ao quadrado, e 3 ao quadrado, que é 9, mas a gente tem que fazer, a regra diz, né, o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. Esta é a regra correta. Hoje era isso, pessoal. Eu só queria, então, corrigir com vocês esses exercícios e a gente vai conversar um pouco mais sobre produtos notáveis em seguida. Um abraço para vocês e até logo.